para ser inesquecível, né? Essa noite, queridos amigos, nós vamos entender a prova da riqueza, o justo valor do dinheiro e a responsabilidade perante os recursos amoedados. Interessante, né? Muitas vezes, dentro do movimento espírita, se cria um certo escudo de não se falar sobre isso, sobre o dinheiro. Então, essa noite, a gente vai entender a prova da riqueza, que vem ao encontro dos nossos estudos, às quartas-feiras, que terminamos agora, a questão das provas e expiações, o justo valor do dinheiro e a responsabilidade perante os recursos amoedados. Então, que inesquecível diálogo foi esse? Nos evangelhos, nós vamos encontrar uma carta de Tiago. É uma carta bem pequena, aonde nós vamos encontrar tal reflexão. Ouçam agora vocês, ricos. Isso é Tiago falando. Chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vos retiveram com fraude, está clamando contra vocês. Essa é a carta de Tiago, que está no versículo 5, 1. E ele continua. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração. Não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Então, o início da carta de Tiago, então ele fala sobre os ricos. Chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. Quase no finalzinho, quando ele diz assim, vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude este clamado contra você. Está clamando contra vocês. Então, essa parte final, Tiago está dizendo assim, vocês contrataram pessoas para ceifar os seus campos. Esses trabalhadores ceifaram, fizeram trabalho, e vocês retiveram com fraude, seguraram o valor do pagamento. Pagaram sim, mas com fraude. E essa fraude está clamando contra vocês. E agora a gente vai começar a entender um pouco mais sobre esta carta de Tiago, à luz da doutrina espírita, sobre essa prova,
como nós colocamos no início, que é a prova da riqueza. Tem um livro muito pequenininho, eu acabei não encontrando ele, mas aqui na casa tem, chamado Dinheiro. Esse livro, ele é dessa grossurinha assim, e ele é pequenininho assim. Quem olha esse livro desse tamanho pequenininho, aquele pouquinho de página, não imagina a quantidade de ensinos que ele tem. Esse livro foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Logo no capítulo 1 desse livro, intitulado Dinheiro, ele traz: o dinheiro não compra o céu, mas pode gerar a simpatia na terra quando utilizado nas tarefas do bem. Não paga a boa vontade, entretanto, semeia o benefício e o contentamento de viver se nossa alma permanece voltada para a divina inspiração. Não tem valor para câmbio depois da morte. Quantos acreditam que logo após o cerrar dos olhos físicos poderão levar tudo aquilo que produziu? E não podem. Aqui, nessa imagem, que eu coloquei um sarcófago egípcio, as pirâmides no Egito, todas elas são mausoléus. Todas as pirâmides no Egito são construções que eles fizeram para ali depositar os seus governantes e os tesouros que esses tinham. Por isso, tão grandes, monumentos imensos, que preservou-se ao tempo, até nos dias de hoje. Então, as pirâmides, elas são mausoléus. E aqueles que ali cerraram seus olhos e voltaram ao mundo espiritual, gozaram-se daquilo que ali tinham dentro daquelas pirâmides? Aqueles tesouros, aquelas arcas, alguns objetos, pedras preciosas, alguns até os seus animais de estimação colocavam junto. Conseguiram usufruir novamente de tudo aquilo que ali estava? Não. Porque não tem valor para o câmbio depois da morte. Nada podemos fazer com o dinheiro após a morte. Contudo, é sustentáculo do progresso geral de nosso espírito. Está centralizado nos objetivos de elevação. Se os nossos espíritos estão centralizados nos objetivos de elevação. Não é fator absoluto de alegria ou de felicidade, mas pode ser remédio ao doente, a gota de leite à criancinha desamparada, o teto ao velhinho relegado ao frio da noite, o socorro silencioso ao peregrino sem lar. Não é gerador de luz, entretanto, pode estender a fonte de ideias de consolação e de amor, em que muitas almas sequiosas de paz se descendentam. Não é a base da harmonia, mas em muitas ocasiões consegue devolver a tranquilidade a corações paternos, desalentados e a ninhos domésticos infelizes. Toda vez que os nossos sentimentos se inclinam para a verdadeira solidariedade. Não permitas que o dinheiro te tome o coração, usando-te a vida qual despótico senhor, e sim, conduzamo-lo através da utilidade, do entendimento e da cooperação, sob os imperativos da lei de fraternidade que nos reúne. Não nos esqueçamos de que Jesus abençoou o vintém da viúva no tesouro público do templo
e empregando o dinheiro para o bem, convertamo-lo em colaborador do céu em todas as situações e dificuldades da terra. Então, logo no início desse livro, intitulado Dinheiro, Emmanuel deixa claro que o dinheiro, ele precisa ter utilidade. Que nós não possamos arrecadar de uma forma fraudulenta, ou que nós possamos ficarmos presos ao dinheiro, mas sim dar utilidade a ele. E no capítulo 2 do livro também, do livro Dinheiro, estudando o dinheiro, nós temos que não é a autoridade que solapa a elevação da alma, é o abuso do poder. Não é a inteligência que destila o veneno intelectual, é a maldade que a mobilizamos. Não é o tesouro verbalístico que abre feridas daqueles que nos ouvem, é o modo com que arremessamos o estilete da palavra. Não é a beleza da forma que gera o fel do desencanto, é a vaidade com que malbaratamos no desequilíbrio. Assim também, não é o dinheiro que nos condena aos processos de angústia. Olha a mensagem de Emmanuel. Não é o dinheiro que nos condena aos processos de angústia. É a nossa maneira de empregá-lo. Quando nos esquecemos de facilitar a corrente do progresso, através da ação diligente na fraternidade e no devotamento do bem, com que nos cabe colaborar no engrandecimento do trabalho e da vida. O ouro com Jesus é bálsamo na úlcera do enfermo, é gota de leite à criança desvalida, é remédio ao doente, é agasalho aos que tremem de frio, é socorro no lar sitiado pelo infortúnio, é assistência aos braços que suplicam atividade digna, e é amparo aos animais e proteção à natureza. O cofre, forte, nas garras da sovinice, é metal enferrujado, suscitando a penúria. Então, essa mensagem de Emmanuel já nos deixa claro de que o dinheiro não é mal. Ele nos favorece em muitas situações do bem. O que é mal? Quando ele é mal empregado. O cofre forte nas garras da sovinice é metal enferrujado, suscitando a penúria. Quantas pessoas sovinas, quanto mais têm, mais precisam ter. E quanto mais têm e mais precisam ter, mais negam aqueles que são próximos, a família. A família acaba padecendo com essas pessoas que são sovinas. Elas acreditam que aquele dinheiro, aquele ouro, aquela moeda, aquele papel, tem um valor tão grande que aquele objeto de valor é que manda no ser. Não é o ser que manda no objeto de valor. E com isso, nós percebemos que sofrem famílias, sofrem pessoas, sofre toda uma sociedade. Mas um vintém no serviço de Jesus pode converter-se em promissora sementeira de paz e felicidade. Não amaldiçoes o dinheiro,
instrumento passivo em tuas mãos. Faze-o servir contigo, sob a inspiração do Cristo, e todas as tuas possibilidades financeiras serão valiosos talentos em teu caminho, cooperando com teu esforço na edificação do reino de Deus. Então, nós precisamos fazer que o dinheiro é um instrumento para que nós precisamos fazer que ele trabalhe para nós, não que nós trabalhemos para ele. Essa é a diferença do dinheiro quando o dinheiro é mal empregado. Muita gente acredita encontrar na riqueza e no poder sinais de privilégios, quando ouro e influência simplesmente não passam de recursos destinados à aferição do valor que nos assinala. Isso também está lá no livro Dinheiro, no capítulo 19, intitulado Ouro e Poder. E aí a gente para e pensa, nossa, que frase bonita. Muita gente acredita encontrar na riqueza e no poder sinais de privilégios, quando o ouro e influência simplesmente não passam de recursos destinados à aferição do valor que nos assinala. Qual é o significado dessa frase? A maioria das pessoas vê o acúmulo de bens materiais, o ouro, o papel, né? O papel de valor, a influência social, o poder, como privilégios. Ah, tal pessoa tem dinheiro, então ela é uma pessoa privilegiada. A pessoa tem prestígio, ela é privilegiada. Muitas vezes a gente faz essa associação. Ou seja, vantagens exclusivas que tornam a vida mais fácil ou superior à dos outros. Se uma pessoa tem dinheiro, ela é superior àquele que não tem. Se uma pessoa tem poder, ela é superior àquele que não tem. A gente faz essa comparação, essa leitura na realidade. Mas isso significa que a riqueza e o poder não são prêmios. A riqueza e o poder não são prêmios. A riqueza e o poder são ferramentas, ou melhor, testes. Como assim, ferramentas e testes? O objetivo desse recurso, do poder ou da riqueza, é medir, é aferir o verdadeiro caráter e a capacidade moral do indivíduo. A forma como alguém utiliza a sua influência ou o seu dinheiro revela quem essa pessoa realmente é. Muitas vezes nós não ouvimos, quer conhecer alguém, dê poder a ela? Porque é um teste. A pessoa, quando ela tem poder ou riqueza, ela tem como teste para saber o caráter real dessa pessoa. Em resumo, essa frase defende que ter posses e autoridade não é um fim em si mesmo, mas um meio de colocar à prova a integridade e o mérito real de cada um. Então, quando a gente perceber, quando a gente encontrar em nosso dia a dia pessoas que têm riquezas, pessoas que têm poder, essas pessoas estão passando por testes, por provas que vão aferir o verdadeiro caráter de cada uma delas.
E no livro Leis Morais da Vida, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, a benfeitora também traz o capítulo 19, intitulado O Dinheiro. E ela diz que, de fato, o dinheiro constitui pesada responsabilidade para o seu possuidor. Na compra, não compra a felicidade e muitas vezes torna-se responsável por incontáveis desditas. Então, o dinheiro tem uma pesada responsabilidade, ele não compra a felicidade e tem ainda incontáveis desditas. Apesar disso, a sua ausência, a ausência do dinheiro, quase sempre se transforma em fator de desequilíbrio e miséria, com que atormentam multidões em desvario. O dinheiro em si mesmo não tem culpa, não é bom e nem mal. Sua validade decorre do uso que lhe é destinado. Com ele se adquire o pão, o leite, o medicamento, dignificando o homem pelo trabalho. Joana aqui traz também referências que Emmanuel traz no livro também intitulado Dinheiro, que com esse poder amoedado, a gente adquire o pão, o leite, o medicamento, e ele também dignifica o homem, cada um de nós, pelo nosso trabalho. E através dele irrompem o vício e a corrupção, que através do dinheiro também acabam pessoas caindo no vício e na corrupção, que arrojam criaturas levianas em fundos despenhadeiros de loucura e criminalidade. Por intermédio do dinheiro, uns são erguidos aos pícoros da paz, da glória humana, enquanto outros são arrojados às furnas pestilentas do pavor e da desagregação moral em que sucumbem. Aí ela traz palavras interessantes de ação para cada um de nós. Usa-o sem escravizar-te. Possui-o sem deixar-te por ele possuir. Domina-o antes que te domine. Dirige-o com elevação, a fim de que não sejas mal conduzido. Mediante sua posse, faze-te prodigo sem te tornares perdulário. Aí vocês vão, alguns, eu acho que o Kleber sabe o que é perdulário. Perdulários são pessoas que gastam com inutilidades. Pessoas que gastam em demasia, sem utilidade alguma. Então, mediante a sua posse, faze-te pródigo sem te tornarem perdulário. Previdente, multiplica-o a benefício de todos, sem a avareza que alucina ou a ambição que desvaria. De como te servires do dinheiro, construirás o céu da alegria ou o inferno de 1000 tormentos para ti mesmo. Se te escasseia nas mãos a moeda, não te suponhas vencido. Ter ou deixar de ter importa pouco. Na economia moral da tua existência, o importante será a posição que assumas em relação à posse. E ela termina esse capítulo dizendo: o dinheiro é meio, não é meta. Essencial é viver bem e em paz, com ou sem o dinheiro. Joana sempre vem e não mede a mão, né? Vem mesmo nos trazendo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 7, onde a gente vai encontrar a utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, Allan Kardec vai nos deixar que, se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem,
conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito. Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Então, o que Kardec vem dizer logo no início aqui do Evangelho? Se a gente for pegar as palavras do Cristo, apenas palavras, a palavra sem o sentido, por que Jesus disse aquilo, aquelas palavras vão nos dar a sensação de que Deus concede a alguns um instrumento de perdição. E isso é uma ideia que repugna a nossa razão, porque não seria certo. Como que Deus vai dar a alguém algo para perdição? Então a gente precisa entender a palavra e o sentido da palavra do Cristo. Sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. Às vezes a gente se questiona, ou às vezes a gente se lamenta. Nossa, poderia ter um pouco mais de bens materiais, né? E aqui a gente encontra a resposta. Sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Então, quando a gente vê alguns relatos, principalmente no céu e inferno, as evocações trazidas de sofredores, de espíritos infelizes do mundo espiritual, sua grande maioria se lamentam, porque na terra tinham posses, eram orgulhosos, egoístas, tinham uma vida toda sexual, e aí, além do túmulo, estão ainda presos, aferrados à matéria. No livro No Mundo Maior, da série André Luiz, depois quando ele desencarna e volta ao mundo espiritual, ele permanece quase 9 anos ali no umbral, até o seu resgate. E depois já está ali, já faz tempo trabalhando na colônia Nosso Lar. Ele já tinha se encontrado com a mãe, que tinha desencarnado, tinha notícias do pai, que estava em esferas inferiores ainda, que precisavam reencarnar. Só que ele não encontra o avô. O avô que foi até quem o patrocinou quando ainda era jovem ao estudo da medicina. Ele não encontra o avô. E no livro No Mundo Maior ele vai encontrar o avô em esferas inferiores, carregando lama, num pensamento totalmente vicioso, segurando aquela lama nos braços, mas para ele, ali, espírito desencarnado, aquilo não era lama, era ouro. E ali ele permanecia muitos e muitos anos ali, nessa monoideia, apegado à moeda, que nada tinha de valor. Então, quando a gente encontra aqui no Evangelho segundo o Espiritismo,
que é o laço mais forte que prende o homem à terra, ele desvia do céu os pensamentos, é verdade. O apego à matéria, o apego ao dinheiro, nos prende realmente à terra. Quando desencarnamos, ainda ficamos aferrados à matéria. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um despojar-se do que possui, é que a salvação só a esse preço se obtém. Então, quando Jesus fala ao moço rico, não era que, deixa o dinheiro que o dinheiro nada vale, nós não precisamos de dinheiro, o dinheiro... Não. O que nós precisamos entender na fala do Cristo? Que cada um precisa despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém. Mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observara certos mandamentos e, no entanto, recusava-se à ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. Então, quer dizer, o que eu preciso para entrar no reino dos céus? Preciso fazer tal sacrifício. Ah, não. Isso eu já não consigo. Eu consigo ir até aqui. Mais além eu não consigo. Era isso que Jesus falava com o homem rico. Jesus conhecia que ele era apegado à matéria. E quando Jesus falou desfaze-se dos bens, ele sabia que aquilo seria quase impossível para aquele homem. Ele precisaria fazer um sacrifício de deixar aqueles bens. E ele não conseguiu fazer esse sacrifício. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto. Na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer do próximo, não ser vão, nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. E nós vamos aprender que a verdadeira caridade é a benevolência, a indulgência, o perdão das ofensas, é a abnegação, é resignar-se. Então, ele não tinha essa verdadeira caridade. Ele podia ser uma pessoa justa, mas não ultrapassava aquilo. Não conseguia dar além. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é ela que devemos inculpar? Mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora, mas não levantar guerra. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade, a fim de mais a facilitar. Cumpre seja destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Então, compete a cada um de nós, homens,
fazê-la produzir o bem. Fazer o dinheiro produzir o bem. Não é o dinheiro que vai produzir por si só. Somos nós que vamos produzir o bem com ele. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 814, porque Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria. Por quê? Será que Deus é injusto? Aí Deus, para alguns, deu riqueza, para outros deu miséria? Um dos atributos da divindade. Deus é justo e bom o tempo todo. Então, por quê? Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Nós estamos estudando isso, terminamos agora sobre as provas e expiações. Então, nós escolhemos as nossas provas. E é por essas provas diferentes que vamos saber se vamos sucumbir ou vamos ter êxito. E por vezes acabamos sucumbindo, porque, como a gente viu, logo ali com Joana de Ângeles e também no Evangelho, a prova da riqueza é uma prova muito difícil. Continuando no Livro dos Espíritos, na 816, estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Então, já que o rico ele está mais próximo às tentações, ele também não tem mais meios de fazer o bem? E eles respondem, mas é justamente o que nem sempre faz. As pessoas com posses tornam-se egoístas, orgulhosas e insaciáveis. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si. Então, eu tenho uma casa, é muito pouco. Eu preciso de mais uma. Eu preciso ter várias. E mesmo essas várias casas não produz saciedade. Eu tenho um carro, um meio de locomoção. Não, eu preciso ter mais. E mesmo tendo muitos, não sacia. Eu tenho bens e moeda, amoedados no banco, em cofres. Isso não sacia. Por que não sacia? Porque a matéria, ela está aqui para nos servir. E não nós a servimos. E a matéria não tem como saciar cada um de nós. Porque nós não somos só matéria. Nós estamos habitando um corpo de carne. Mas nós somos espíritos. E matéria não sacia espírito. Matéria não consegue dar saciedade a espíritos. O que dá saciedade ao espírito? O amor, a paz, a moralidade. Isso dá saciedade ao espírito. Matéria não consegue. E eles continuam ainda. A alta posição do homem neste mundo e a autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a miséria, porque quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação. Estudo de quinta-feira. Nós estudamos que a resignação faz parte
precisa fazer parte de nós. E o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. Então, aquele que é pobre, que está na miséria, Deus vai experimentá-lo pela resignação, sem amaldiçoar a Deus. E ao rico, aquilo que ele pode fazer dos seus bens, do seu poder, para o bem. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. E aqui na 816, no finalzinho, é o que Joana depois traz lá no livro Leis Morais. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. E o inesquecível diálogo? No capítulo 15 do livro Premissas do Reino, intitulado Zaqueu, o rico de humildade. Amélia Rodrigues narra o encontro transformador entre Jesus e o publicano Zaqueu em Jericó. Jericó era uma cidade promissora. Jericó era uma cidade rica, porque ela estava ali situada no local onde todos os que desciam de Jerusalém precisavam passar para dar continuidade nas suas viagens. Então, Jericó era uma cidade que tinha riquezas. Jericó, a palavra, o nome Jericó, ela significa perfume, que embriaga. Que quando a gente sente o perfume, muitas vezes, a gente fica embriagado com aquele cheiro. Então, Jericó era como um oásis no deserto. Um local bonito, cheio de riquezas, cheio de pessoas, de posses. E ali em Jericó habitava um judeu, como o nome Zaqueu, que era um publicano. O que era um publicano? Era um arrecadador de impostos. Então, para os judeus, um publicano era a pessoa mais desprezível que eles poderiam ter. Por quê? Porque era um judeu a serviço de Roma. Então, para os judeus, era como se alguém estivesse dando as costas para as suas raízes, porque ele estava a serviço de um povo que estava dominando a Galileia. Por isso que os publicanos eram desprezíveis. Os hebreus usavam de todas as formas ali para depreciar os publicanos. Zaqueu pertencia a uma classe detestada pelos judeus por servir aos interesses de Roma e muitas vezes cobrarem taxas exorbitantes. Embora fosse rico e vivesse em um palacete luxuoso, ele sentia um profundo vazio no coração. A gente acabou de falar agora que a riqueza não traz saciedade. E esse vazio no coração de Zaqueu era exatamente isso. Por ser marginalizado e odiado pela sociedade. Ao saber que Jesus estava em Jericó, Zaqueu sentiu uma necessidade irresistível de vê-lo. Como ele era de baixa estatura e a multidão o impedia de enxergar, ele não hesitou em subir em um sicômoro, é um tipo de uma figueira, à beira do caminho para ver o mestre passar. Ao chegar perto da árvore, Jesus parou, olhou para cima e chamou Zaqueu pelo nome, ordenando que ele descesse depressa, pois desejava hospedar-se em sua casa naquele dia.
A multidão que estava ali em torno murmurou por Jesus. Hospedar-se com um pecador? Era esse tipo de julgamento que as pessoas tinham. No entanto, tocado profundamente pela presença do Mestre, Zaqueu demonstrou um arrependimento sincero. Esse arrependimento sincero, esse diálogo que Zaqueu teve com Jesus, fez com que ele declarasse publicamente que doaria metade dos seus bens aos pobres e restituiria quadruplicado a quem tivesse fraudado. Jesus declarou que a salvação havia chegado àquela casa, reafirmando que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não veio para os sãos. Jesus veio para os doentes. Jesus não veio para aqueles que já estão salvos. Jesus veio para nós que ainda estamos nos nossos passos trópicos, vacilantes, sem decidirmos o caminho a seguir. Zaqueu, após ser transformado pelo encontro, tornou-se um homem rico de amor e humildade, vindo a dirigir, anos mais tarde, uma florescente igreja cristã em Cesareia, sob a orientação de Simão Pedro. Essa é a história que Amélia Rodrigues nos traz. A benfeitora Amélia Rodrigues, pelas mãos de Divaldo Pereira Franco, traz em Premissas do Reino esse encontro e depois traz, pelos caminhos de Jesus, novamente o encontro com Zaqueu. Jesus e Zaqueu. E nesse livro, pelos caminhos de Jesus, ela traz inesquecível diálogo. Jericó é descrita como uma das mais antigas da terra e um oásis fértil na Palestina. Zaqueu, um publicano de baixa estatura e odiado por muitos devido à sua profissão de cobrador de impostos. Jesus surpreende a multidão ao dirigir-se a Zaqueu, ao anunciar que hospedaria em sua casa naquela noite. Durante a ceia, qual foi a conversa que Jesus teve com Zaqueu? Zaqueu desabafa, diz as suas angústias, o ódio e as calúnias que sofre da população, e Jesus explica a ele que o dinheiro e a fortuna não são bons nem maus por si sós. O que determina sua natureza é o uso e a direção que o homem lhes dá. O mestre ressalta que os recursos financeiros podem ser expressões do amor de Deus quando usados para alimentar o faminto, dar teto ao desabrigado e apoiar o órfão, estimulando a fraternidade e o progresso social. Jesus afirma que a riqueza tem missão de acompanhar a evolução humana rumo à perfeição, santificando aqueles que aplicam no desprendimento no bem. Após esse diálogo inesquecível, Zaqueu distribui seus bens e passa a pregar o evangelho em outras terras, profundamente transformado pelo encontro. E aqui, meus amigos, eu faço a seguinte reflexão para nós. E nós? Quantos diálogos já tivemos com Jesus? Quantos diálogos Jesus nos esclareceu profundamente o que é preciso para cada um de nós fazer, e nós não executamos. Quantos diálogos Jesus teve conosco e ali, na hora do sacrifício, igual o homem rico,
gente titubia. Espera um pouquinho. Eu vou lá primeiro, depois eu volto aqui. Eu vou ali primeiro resolver aquela questão ali, depois eu venho aqui de novo dar meu contributo aqui para você, Jesus. Eu agora preciso resolver uma questão muito mais aqui importante, depois eu volto aqui para a gente continuar esse diálogo. Quantos diálogos nós já tivemos com Cristo e não demos continuidade no que assumimos, naquilo que nos comprometemos? Poderíamos terminar assim. Só que quem era Zaqueu? É importante saber quem era Zaqueu? Talvez não. Mas para a gente ter uma ideia de existências, comentávamos quinta-feira no estudo, Públio Lentulus, a época do Cristo, no encontro com Jesus, Jesus faz o seguinte questionamento: Públio, agora ou há 2000 anos? E Públio decide, há 2000 anos. Zaqueu não. Zaqueu, naquele diálogo inesquecível com o mestre, ele modificou totalmente a sua existência e seu espírito. E desde então, o que houve com esse homem, o Zaqueu? Zaqueu, o publicano, que recebe Jesus em casa, depois se torna Matias, escolhido para substituir Judas Iscariotes entre os apóstolos. O 13º apóstolo é Zaqueu, com o nome de Matias. Depois ele vem em Quinto Varro, Quinto Celso, Parmênio, figuras que atuaram no contexto do Império Romano e primeiros séculos do cristianismo, dando seu contributo importantíssimo para o cristianismo nascente. E depois, Adolfo Bezerra de Menezes, sua última encarnação conhecida, médico e líder espírita no Brasil, focado na caridade. Essas vidas são descritas como uma trajetória contínua de trabalho ligada à divulgação da mensagem do Cristo. Este é Zaqueu. Quem, em um diálogo, entregou a sua vida totalmente ao Cristo e modificou-se. Então, queridos amigos, que possamos sermos nós, o Zaqueu, as Marias, enfim, não importa os nomes, que possamos sermos nós, aqueles no diálogo com o Cristo, assumirmos o nosso papel, a nossa responsabilidade e dar o nosso contributo para que sejamos, como diz a mensagem que a Dilza leu hoje, as cartas vivas do Evangelho do Cristo. Gratidão a todos, que Jesus nos abençoe e continue nos abençoando imensamente.